Oi, pessoal, eu sou a professora Débora Barroso, do segundo ano de Química, e hoje a gente vai dar continuidade, à matéria. A gente viu ligações químicas, tá? A gente viu ligação iônica, covalente, metálica. Qualquer dúvida pode vir me perguntar, se eu não esclareci tudo para vocês, né? Porque é pouco tempo de aula. Mas agora a gente vai entrar em ácido e base, tá? Gente, ácidos... a gente tem uma escala que a gente vai ver quando a gente vê ácido e base, todos dois, eu vou mostrar para vocês essa escala. Essa escala vai de 0 a 14, né? E assim a gente pode ver, de 0 a 14, a gente pode ver quem é ácido e quem é básico e quem é neutro. Mas adiantando para vocês, se eu estou antes de 7, porque 7 é neutro, eu sou ácido, tá? Como Coca-Cola, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, laranja, limão, azedo, aquele gostinho azedo, né? Deixa eu ver o que mais. Ácido sulfúrico, muriático, tudo isso são ácidos, né? Débora, Coca-Cola é ácida? Ela é ácida. O pH dela é bem baixinho, tá? Por isso que às vezes ocorre, tem gente que toma e acontece a gastrite, né? Mas a gente vai ver mais adiante. Então, antigamente acreditava-se que substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam de organismos vivos, vegetal e animal. E substâncias inorgânicas seriam as de origem mineral. No entanto, verificou-se que não estava correto, pois grande parte das substâncias orgânicas podem sim ser sintetizadas em laboratório. Hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma: substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono, e substâncias inorgânicas, que são formadas por todos os demais elementos químicos, que é o que vamos estudar, substâncias inorgânicas. É possível classificar uma substância dentro de suas funções a partir da análise de tipos de íons, que se formam quando está dissolvida em água. Essas substâncias também podem ser chamadas de funções inorgânicas, que caracterizam seus compostos. Não possuem cadeia carbônica, não possuem o carbono. Substâncias inorgânicas são classificadas de acordo com a característica de compostos químicos semelhantes. Então, a gente tem a teoria da dissociação iônica, de Arrhenius. Em 1884, realizou-se vários experimentos para explicar a condutividade de algumas soluções. A condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons. Né? A gente viu íons em ligações químicas. Na+, Cl-, ali são íons. Que eram responsáveis por transportar a carga. Soluções iônicas transportavam corrente elétrica porque seus íons, que antes estavam em aglomerado iônico, eram separados quando colocados em água. E quando colocava em água, ele fazia o quê? Eram separados. E aí é chamado de dissociação iônica. Quando eu coloco na água e ocorre essa dissociação. Chamamos também de ionização. Então, a classificação das funções inorgânicas de Arrhenius. Temos ácidos, bases, sais e óxido, que envolve acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade e condutibilidade elétrica. Então, agora a gente vai entrar em ácidos. Como eu disse para vocês, que essa aula a gente vai ver o que? Ácidos. Compostos moleculares que se dissociam em íons em soluções aquosas. Possui hidrogênio, que é liberado como cátion quando dissolvido. Possui elemento H+. No lado esquerdo, ligados aos metais HCl, HCNO,
HCN, HCO3. Boa condução de eletricidade em solução aquosa. Então, tem uma boa condutibilidade. Sabor, como eu disse no começo da aula, azedo, como limão, por exemplo, laranja, abacaxi também é ácido. Os elementos que formam ácido se formam por ligações covalentes e ganham elétrons. A gente sabe que ligação covalente é a ligação que a gente tem o quê? O compartilhamento de elétrons. E, no geral, são tóxicos e corrosivos. Mudam a cor de certa substância. A gente sabe que ele é tóxico quando, por exemplo, o ácido muriático, numa concentração muito alta, ele pode corroer, tá? Mudança de cor de certas substâncias, indicadores de ácido e base, que são substâncias orgânicas. Reagem com a base formando sal e água, que é a neutralização. Libera hidrogênio quando reagente com metais, que a gente vai ver posteriormente. A gente está vendo aqui, ó, HCl mais NaOH, dando NaCl mais água. Então, a gente vai ver aqui alguns processos de ionização, né? Formação de íons. Quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza, liberando H+. Então, exemplos. HCl mais água. A gente falou que ele vai, quando ele está em água, ele se ioniza, formação de íons. Então, fica H+, Cl-. HF em água. H+ e F-. HSO4. H+ e CO4, 2-. Então, a gente tem a classificação dos ácidos. Presença do oxigênio. Ácidos sem oxigênio, chamamos de hidrácidos. Exemplos, HCl, HBr, HF, né? São hidrácidos. Não tem a presença de oxigênio. Ácidos com oxigênio são oxiácidos. H2SO4, HNO3, H3BO3. Tem a presença de oxigênio, é oxiácido. Não tem a presença de oxigênio, é hidrácido. Então, quanto à força do meu ácido, né? Quando ele não é a força do ácido. Vamos lá. Vamos ver o número de hidrogênios ionizáveis. Monoácido, que só tem um hidrogênio. Diácido, porque tem 2 hidrogênios, como a gente está vendo aqui, ó. Triácido, porque tem 3 hidrogênios. Tetrácidos, temos 4 hidrogênios. E com a força do ácido, nos hidrácidos, a gente olha, fortes, HI, HCl, HBr, moderado, HF, fracos, demais ácidos. Então, é mais fácil a gente, o quê? Decorar isso aqui, dos hidrácidos, né? Os fortes, HI, HCl, HBr, moderado, HF. O fraco, os demais. Os oxidácidos é diferente. A gente olha aqui o número de oxigênios. Como assim? Vamos aqui olhar bem direitinho. Sendo a fórmula genérica HA e OB. Hidrogênio, elemento químico e oxigênio. Então, a gente bota o número de hidrogênio e o número de oxigênio. E faz essa diminuição. Né? Se der de 3 a 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Então, vamos olhar aqui. Ele tem 3 oxigênios, então boto 3 aqui. E tem 1 hidrogênio. Então, 3 menos 1 dá 2. 2 é o quê? Forte, é um ácido forte. Então, HNO3 é um ácido forte. H3PO4 tem 4 oxigênios, eu coloco aqui. E tem 3 hidrogênios. Então, 4 menos 3 dá 1. 1 é o quê? Moderado.
Então, aqui ele tem 3 oxigênio, eu coloco aqui, e 3 hidrogênios, eu coloco aqui. 3 menos 3, 0. Então, é um ácido fraco. Então, a gente sabe nos hidrácidos fortes, tá aqui, ó, fortes. É o HI, o HCl e o HBr. Moderado, HF. E fraco, os demais, que é sem o oxigênio. Quando tem oxigênio, eu faço um cálculozinho bem simples. Oxigênio menos hidrogênio. Oxigênio. Se eu tenho 3 oxigênio menos 1 hidrogênio, dá 2. 2 é o quê? Um ácido forte. Que de 2 a 3 é ácido forte. 1 é moderado e 0 é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 0, é fraco. Quanto à nomenclatura. Vamos parar aqui nomenclatura, tá? Nos hidrácidos é ácido mais o nome do elemento mais hídrico. Exemplo, HCl, ácido clorídrico. H2S, ácido sulfírico. Nos oxiácidos é ácido mais o nome do elemento mais oso ou ico, né? Exemplo, ácido sulfírico, ácido nitrídrico, ácido fosfórico, ácido clorídrico, ácido carbônico. Isso é com o tempo, gente, que a gente vai se acostumando com esses nomes, tá? Por enquanto, eu vou parar por aqui, tá? Próxima aula a gente retoma da onde a gente parou. Dou uma revisadazinha em ácido e a gente entra em base, tá? Para a aula não ficar muito extensa. Mas eu quero que vocês saibam que o ácido, ele se ioniza, né? Tem a formação de íons. Ele tem o seu caráter ácido, né? Azedo. E a gente pode também saber a força desse ácido, né? Aí eu tenho aquela tabelinha. Se ele é hidrácido, eu tenho que meio que decorar. E se ele for oxiácido, eu tenho como diminuir, né? Oxigênio menos hidrogênio, tá? Qualquer dúvida pode me falar comigo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.